Bem-vindos aos portões de partida da sua viagem através do currículo em DVD para pequenos grupos em guarda. O meu nome é Bob Conway e serei o seu anfitrião ao longo desta série, pois temos o privilégio de entrevistar o Dr. William Lane Craig, autor do livro Em Guarda e um intelectual de primeira categoria, que é considerado por muitos como um dos maiores defensores da fé cristã do nosso tempo. Durante este estudo de 8 semanas, aprenderá o que significa ser um defensor da fé cristã. Ou seja, aprenderá o que significa para si, pessoalmente, estar em guarda. Quando a nossa viagem terminar, terá uma confiança maior para envolver relacionalmente na cultura a sua volta com o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade cristalizar-se-á à medida que as suas ideias, outrora abstratas, se tornarem pristinamente familiares. A sua confiança aumentará como cristão e a sua credibilidade será validada perante os não crentes quando for capaz de dar respostas críveis a perguntas curiosas. Deixe-me também dizer que eu o elogio por dedicar tempo a aprender este material. A apologética é ótima não só para edificar a nossa própria fé, como verá, mas é uma forma fundamental de nós, cristãos, amarmos o mundo com toda a nossa mente. Quando dedicamos tempo a estudar e a aprender apologética, o que estamos dizendo é: eu amo o mundo em que vivo o suficiente para me preparar para responder às suas perguntas mais difíceis. Por isso, pegue uma xícara de café, sente-se e desfrute da viagem enquanto descobrimos o que significa viver em guarda. Ou seja, valor. Cada cristão precisa de estar equipado para defender a sua fé com razão e precisão. O cristianismo é uma fé razoável. Temos o privilégio de entrevistar o Dr. William Lane Craig, um dos maiores defensores da fé cristã. A formação em apologética cristã é vital para influenciar a cultura, fortalecer os crentes e ganhar os incrédulos para Cristo. Nós podemos dar uma defesa sem sermos defensivos. Podemos apresentar um argumento sem nos tornarmos argumentativos. Durante este estudo de 8 semanas, aprenderá o que significa para si ser um defensor da fé cristã. A lógica e a evidência devem ser os nossos guias. Todo cristão precisa de estar preparado para dar uma razão para a esperança que tem dentro de si. Todo cristão precisa estar em guarda. Dr. Craig, é bom estar contigo. Bob, é bom estar contigo. Por favor, não consigo dizer como estou entusiasmado por ter esta oportunidade de passar estas sessões para aqueles que vão assistir nosso trabalho. Bem, estou muito grato por ter me dado esta oportunidade e estou ansioso pelo nosso trabalho juntos. Bem, Dr. Craig, gostaria de lhe contar um pouco da minha história e de como cheguei a Jesus Cristo. Nunca ouvi o Evangelho até aos 19 anos e, tendo crescido na Califórnia, não tinha igreja e, por isso, o Evangelho era uma notícia fantástica para mim e lembro-me de ir à igreja e sentir-me como um peixe fora da água. Eu estava tão perdido com a terminologia que, quando ia à igreja, se o pastor me dissesse para ir ao livro de Romanos, eu teria pensado que não tinha trazido Romanos, tinha trazido a minha Bíblia. E quando falavam dos antepassados, demorei vários meses para perceber que só estavam falando de 3: Abraão, Isaque e Jacó. Bem, tudo isto para dizer que é um grande choque cultural para alguém quando é salvo enquanto adulto, e lembro-me de conduzir pela rodovia. E outro termo que é frequentemente usado nos nossos círculos é a palavra apologética. E eu estava ouvindo na estação de rádio cristã K-Wave enquanto me dirigia para o Ritz-Carlton, onde trabalhava como manobrista, e enquanto me dirigia para lá, na rádio, surgiu a palavra apologética. Pensei, o que é esta palavra apologética? Tenho de pedir desculpa por ser cristão? Então eu compareci à igreja e perguntei ao recepcionista: por favor, sei que você também é um cristão, me diga o que essa palavra significa. Então acredito que para começar essa série seria apropriado dizer o que significa essa palavra apologética. Bem, apologética significa simplesmente a defesa da fé cristã. É dar boas razões do porquê nós, como cristãos, acreditemos no que acreditamos e sermos capazes de dar respostas sólidas às objeções e questões que os descrentes nos colocam. E isto é algo que todos os cristãos são obrigados a fazer pelas Escrituras. 1 Pedro 1,15 diz que nós devemos estar sempre preparados para dar uma defesa. E a palavra no grego é apologia, que é a palavra para apologética. Dar uma defesa para a esperança que está em nós. E assim como cristãos, isso faz parte do nosso discipulado cristão. Significa basicamente estar sempre em guarda para a fé cristã. No final desse versículo também diz: e fazei-o com mansidão e respeito. Uma das coisas que mais aprecio no Senhor, como filósofo e apologista, é o tom que adota. Por vezes os cristãos têm uma atitude arrogante.
Por que o tom é tão importante, Dr. Craig? Penso que é vital, Bob, porque o nosso objetivo como cristãos não é ganhar argumentos, é ganhar pessoas. E, francamente, se estamos envolvidos numa conversa que é apenas uma discussão, um argumento, então acho que é provavelmente melhor cortá-la. Estamos a tentar persuadir as pessoas. E isso significa, como diz em 1 Pedro, ter uma atitude de gentileza e respeito com aqueles com quem estamos falando e não uma atitude de combatividade, arrogância ou condescendência. Penso que isso não tem lugar na apologética. Gosto da forma como diz que podemos apresentar uma defesa sem sermos defensivos, podemos apresentar um argumento sem sermos argumentativos. Outros dirão que quando se trata de apologética, não precisamos de apologética, basta deixar o Espírito Santo fazer o trabalho e pregar a palavra. O que você diz às pessoas que dizem que não é necessário a apologética? Bem, penso que essas pessoas falham em compreender a verdade de que o Espírito Santo utiliza meios. O Espírito Santo trabalha através de vários meios ou instrumentos para atrair as pessoas a si. Um deles é a pregação, mas outro é a argumentação racional e a persuasão. E quando falo em dar argumentos para a fé cristã, não quero dizer brigar. Nunca devemos tornar-nos briguentos ou argumentativos com um crente. Assim, quando um filósofo fala de um argumento para uma conclusão, o que ele quer dizer é simplesmente uma série de afirmações que conduzem logicamente a uma conclusão. E é nesse sentido que queremos apresentar bons argumentos para a fé cristã. Mas não o fazemos de uma forma argumentativa ou conflituosa. Podemos fazê-lo de forma compassiva e calma, confiando que o Espírito Santo usará os nossos argumentos, quando os apresentarmos com amor, para atrair as pessoas a si. Sim, penso mesmo em Filipe e na oportunidade que teve com o eunuco etíope. O Espírito Santo guiou-o naquele momento e o eunuco buscava sabedoria sobre como interpretar Isaías 53 e Filipe estava preparado para dar uma resposta naquele momento. Exatamente, ele estava preparado. E a pessoa que eu tanto admiro é o apóstolo Paulo. Uma das coisas que ele fez numa das cidades gregas onde viveu foi alugar a sala de Tirano. E todos os dias dava palestras públicas e convidava as pessoas a virem a estes fóruns abertos, a dialogarem e a discutirem com ele sobre a verdade da fé cristã. Paulo era um tremendo apologista. Sim, e a apologética não está ausente. Vemos ela em quase todos os livros do Novo Testamento. Jesus usava a apologética, mas na nossa cultura atual, em que temos um caldeirão de crenças mais pluralista e secular, será que a nossa responsabilidade de conhecer a apologética tem um peso extra sobre nós? Acho que sim, Bob. Vivemos, pelo menos na cultura ocidental, numa sociedade que é profundamente pós-cristã. O secularismo passou a dominar a cultura ocidental atual. Nos Estados Unidos, ainda existe uma crença genérica em Deus, mas a crença em Jesus Cristo tornou-se politicamente incorreta. E essas considerações sobre a cultura são absolutamente vitais, porque o Evangelho nunca é ouvido isoladamente. Ele é sempre ouvido tendo como pano de fundo o meio cultural no qual a pessoa nasceu e cresceu. Uma pessoa que foi criada numa cultura que ainda simpatiza com a fé cristã estará aberta ao Evangelho, em comparação com uma pessoa que foi criada numa cultura profundamente secular. Para uma pessoa profundamente secularizada, mais vale convidá-la a acreditar em fadas ou duendes do que em Jesus Cristo. Parecerá realmente tão absurdo. E para aqueles que dizem que a apologética não é importante, uma das coisas que eu já disse antes do Dr. Craig é que sempre que alguém diz que a apologética não é importante ou necessária, essa pessoa me revela quão pouco evangelismo ela realmente faz. Porque se nós sairmos e partilharmos a nossa fé, vamos nos deparar com algumas questões difíceis e vamos ficar gratos pelo tempo que investimos em aprender algumas respostas para as pessoas. É isso mesmo. Na nossa cultura atual, Bob, o ateísmo tornou-se tremendamente agressivo. Os pensadores seculares querem eliminar qualquer crença religiosa da praça pública, e os chamados novos ateus, como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, etc., não se contentam em eliminar a religião da praça pública. Querem eliminar a crença religiosa, mesmo da vida privada dos cidadãos, porque acreditam que é muito destrutiva e deletéria para a sociedade. Veem a religião sob várias formas como a raiz de todos os males e, por isso,
precisa de ser exterminada. Portanto, estas pessoas são extremamente agressivas e temos de ter uma resposta. E fico contente por estarmos falando sobre isso, porque dá uma ideia para o nosso público ver que há um movimento real que precisa de respostas. Uma das coisas que o Senhor diz e que gosto muito é que quanto mais conhecermos a nossa fé, mais seguros estaremos em partilhá-la. Como isso funciona? Bem, descobri que ter boas razões para aquilo em que se acredita e respostas sólidas às perguntas dos descrentes dá a uma pessoa uma enorme confiança para partilhar o Evangelho. Muitas pessoas, penso eu, têm medo de falar de Jesus Cristo porque têm medo que alguém lhes faça uma pergunta e não saibam a resposta. Mas se tivermos boas razões para aquilo em que acreditamos e boas respostas para as objeções, então não temos medo. E por isso, não consigo pensar num incentivo melhor para um evangelismo ousado e sem medo do que uma formação sólida em apologética. Eu descobri que quando você tem boas razões para o que você acredita e boas respostas para as objeções, então você não tem medo de entrar na cova dos leões. De fato, você gosta de ir à cova dos leões. É emocionante. É divertido dialogar com os não crentes sobre estas questões importantes nas quais baseamos as nossas vidas. Uma das coisas que tem sido tão rica e gratificante para mim é que, como um recém-convertido, eu saía e fazia ministério no campus e estava literalmente partilhando o evangelho com 50 a 100 pessoas por semana e saía para pregar a Jesus e era bombardeado com estas perguntas e nem sempre sabia a resposta, mas voltava atrás e estudava e, como o Senhor disse, eu me sentia mais entusiasmado em sair e lidar com elas. Há pessoas neste momento que estão nos ouvindo falar e que estão pensando: sabem, pessoal, vocês não fazem ideia, eu não sou do tipo intelectual, não faço ideia de como fazer esta coisa chamada apologética. Na verdade, estou apenas começando neste mundo. Dr. Craig nos diga algumas dicas sobre como podem começar nessa viagem que é a apologética. Bem, Bob, esse é o objetivo, a razão de ser do Em Guarda. Em Guarda é um manual de apologética. É um livro de nível básico para ajudar as pessoas que não têm formação em ciência, história, filosofia, a serem capazes de defender a sua fé cristã. É importante compreender que não somos chamados a ser apenas crentes em Jesus Cristo. Somos chamados a ser discípulos. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e fazei discípulos." E o que é um discípulo? Bem, no grego, a palavra discípulo significa, literalmente, um aprendiz. Nós somos aprendizes de Jesus Cristo, e isso significa que o treino da mente é uma parte integrante e vital do discipulado cristão. Portanto, não se trata apenas de um projeto que completamos num mês ou dois, é uma vida de discipulado que continua para o resto da vida aqui na Terra, onde submetemos a nossa mente à disciplina de Jesus Cristo. Por isso, é algo em que se cresce com o tempo. Mas para o ajudar a começar, nós desenvolvemos este livro Em Guarda e este currículo em DVD. Por isso, quando fazemos apologética, como o Senhor apontou sobre sermos aprendizes, estamos de certa forma a amar o mundo com a nossa mente. Ao fazermos apologética, falamos em fazer justiça social e em ter atos de compaixão, mas nos esquecemos muitas vezes de que precisamos de amar o mundo com a nossa mente, preparando-nos para ele. Gosto dessa ênfase, Bob. Nós estamos preocupados com as pessoas perdidas, pessoas que precisam de Jesus Cristo. E é porque as amamos que levamos a sério as suas objeções e perguntas e tentamos persuadi-las, dando-lhes boas razões para acreditarem. E isto é especialmente verdade, penso eu, para os nossos filhos. A igreja está realmente em perigo de perder os seus jovens, porque eles são assaltados na escola e na faculdade com todo o tipo de filosofia não cristã, aliada a um relativismo avassalador. E se amamos os nossos filhos, então nos disciplinaremos em apologética e os ensinaremos a compreender a base racional da fé cristã, para que sejam capazes de se manterem fortes diante desses ataques. E agora o Senhor está chegando ao verdadeiro cerne da questão do porquê fazemos apologética. É para ajudar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo de uma forma salvadora, certo? É exatamente isso. Penso que a apologética tem vários objetivos.
Um deles é fortalecer o crente na sua própria fé, dando-lhe mais confiança. Mas outro é o objetivo do evangelismo, especialmente na sociedade ocidental secular. Muitas pessoas não estão prontas para simplesmente fazer uma oração e comprometer-se com Jesus Cristo. Elas têm perguntas, têm dúvidas que as perturbam. E se pudermos ajudar a responder a essas dúvidas e a essas perguntas, será mais fácil para elas depositarem a sua fé confiantemente em Jesus Cristo. Portanto, eu vejo a apologética como uma das ferramentas para o evangelismo e para ajudar a ganhar pessoas perdidas para Cristo. O senhor tem razão, Dr. Craig. Há uma série de razões pelas quais devemos fazer apologética. Mas eu sei que ambos concordamos que a razão final é que queremos que as pessoas coloquem sua fé e confiança em Jesus Cristo. Posso dizer que teve uma ocasião em que eu estava em Gatlinburg, Tennessee, com minha esposa em férias, e estávamos lá por alguns dias e adorávamos ir para as Smoky Mountains juntos, e estávamos voltando para o nosso hotel, e encontramos uma senhora simpática com o nome de Candy Joe, e Candy Joe era uma testemunha de Jeová. Bem, eu tinha feito alguns estudos anteriores para aprender sobre o que os testemunhas de Jeová acreditam, e enquanto estávamos conversando, isso foi realmente útil para me ajudar a navegar nesta conversa com ela. E no momento em que terminamos essa conversa, eu disse, Candy Joe, eu poderia obter o seu endereço e lhe enviar alguns materiais para ler. E muitas vezes, as testemunhas de Jeová não vão sequer tocar nos materiais que a gente dá. Mas ela era uma pessoa que estava madura e pronta, e então ela me deu o seu endereço, e eu fui em frente e lhe enviei alguns materiais, e foi isso. Eu não sabia se ela os recebia, eu não sabia o que esperar disso. Bem, cerca de um ano mais tarde, eu estava na nossa sala, em minha casa, e a minha esposa subiu as escadas e disse, querido, não vais acreditar nisto. Ela disse, ouça essa mensagem. E eu peguei o telefone e comecei a ouvir. Lá estava aquela senhora. Olá, Bob. Provavelmente não se lembra de mim. Mas você falou comigo com a sua mulher quando estivera em Gatlinburg. O meu nome é Candy Joe, e eu sou aquela testemunha de Jeová com quem gastou seu tempo para compartilhar sobre Jesus. Bem, eu recebi os materiais que enviara e só quero que saiba que depositei a minha fé em Jesus Cristo e acabei de celebrar o meu primeiro Natal como cristã. E naquele momento, Dr. Craig, pensei que valia mesmo a pena dedicar o tempo necessário para podermos amar o mundo com a nossa mente, para podermos estar sempre preparados para dar uma resposta a quem nos pergunta pela esperança que temos. Vamos começar a nossa primeira sessão hoje com a seguinte pergunta: que diferença faz se Deus existe? Será que isso realmente importa? Se sim, por que isso tem alguma coisa a ver consigo a nível pessoal? Será que a sua vida pode ser, em última análise, satisfatória sem um Deus transcendente? Sem mais demoras, vamos explorar estas questões mais importantes do que a vida com o nosso guia metafísico e acadêmico, Dr. William Lane Craig. Dr. Craig diz que sem Deus a vida é completamente absurda. Como assim? O que quero dizer é que, se o ateísmo é verdadeiro, se Deus não existe literalmente, então a vida é, em última análise, absurda. E eu analiso isso em termos de 3 fatores. Primeiro, a vida não teria sentido ou significado final. Segundo, a vida não teria valor final. E em terceiro lugar, a vida não teria um objetivo final. Se Deus não existe, então estamos trancados, sem esperança, num universo sem sentido, sem propósito e sem valor. E penso que é isso que torna esta questão da existência de Deus tão vital para o homem moderno. É o problema humano mais profundo que enfrentamos. Como podemos encontrar um significado objetivo, um valor e um propósito na vida? Então, o que é necessário para se ter uma vida com significado, valor e objetivo? Eu defendo que, para que haja um significado, valor e propósito objetivos e reais na vida, há 2 pré-requisitos que têm de existir. O primeiro é Deus. O segundo é a imortalidade. Deus fornece uma âncora para o significado final, para os valores finais e para o propósito final da vida. E depois, a imortalidade significa que a morte não é o fim da existência humana. A existência humana não se extingue quando morremos. Pelo contrário, teremos vida eterna, vida imortal.
E estas duas condições, penso eu, são juntas suficientes para que a vida seja investida de significado, valor e propósito objetivos, como explico no livro. O senhor dá um bom exemplo, em seu livro, de uma pessoa que tem 2 frascos à sua frente e penso que ilustra bem o seu ponto de vista. Pode compartilhar essa história? É uma história de ficção científica que li quando era criança e penso que ilustra muito bem que a mera imortalidade não é suficiente. Não basta simplesmente viver para sempre se não tivermos também Deus. Trata-se de um astronauta que é abandonado num acidente de nave espacial, num pedaço de rocha estéril, perdido no espaço exterior, completamente sozinho. E ele tem consigo 2 frascos. Um é uma poção para a imortalidade que o fará viver para sempre. E o outro é um frasco de veneno para cometer suicídio. Bem, apercebendo-se da sua situação, de que nunca será encontrado, de que está perdido neste pedaço de rocha estéril, no espaço exterior, sem esperança de salvamento, sem companhia humana, decide suicidar-se, e então engole o veneno. Mas depois olha para os frascos e percebe que engoliu o frasco errado. Ele engoliu a poção da imortalidade, e assim ele é amaldiçoado a esta existência sem fim e sem sentido, neste pedaço de rocha no espaço sideral. Ora, se Deus não existe, então mesmo que vivêssemos para sempre, as nossas vidas seriam muito parecidas com esta. O mero prolongamento da existência não é suficiente para lhe dar um objetivo, um valor e um significado. Para isso são necessários os 2 fatores, Deus e a imortalidade. Estava de férias com a minha mulher em Nova York e quando estávamos lá, era uma viagem de um dia. Basicamente queríamos ver o que se passava. Lembro-me de ver um cartaz que dizia: 1 milhão de pessoas são felizes sem Deus, e você é? E até imagino o ateu dizer: bem, Dr. Craig, a minha vida parece ser bastante satisfatória. O que o senhor diz a isso? Bob, este é talvez o mal entendido mais fundamental deste argumento. O argumento não é que os ateus vivem vidas que são subjetivamente sem propósito e desesperadas e cheias de miséria e sem esperança e assim por diante. De modo algum. O argumento é que, sem Deus, não há qualquer significado objetivo, valor e propósito na vida. Ou seja, estes ateus felizes estão vivendo uma ilusão. Eles pensam que as suas vidas têm significado, valor e objetivo, mas a realidade é que não têm. Estão iludidos. Portanto, o argumento não é, absolutamente, que os ateus não possam viver vidas satisfatórias, felizes e valiosas. De modo algum. O argumento é que viver numa visão ateísta é viver uma ilusão, é viver uma mentira, que é uma visão do mundo que é incapaz de ser vivida de forma consistente. E isso leva-me à minha próxima pergunta. Se vive feliz, está apenas vivendo de forma inconsistente, não é verdade? Para aqueles que vivem na visão do mundo do ateísmo? É isso que eu penso. Se Deus não existe, então acho que está preso a uma visão do mundo que é incapaz de ser vivida de forma consistente e feliz. Se viver de forma consistente, como se não houvesse significado, valor e objetivo na vida, estará em desespero. Não será feliz. Por outro lado, se viver felizmente, é apenas por viver de forma inconsistente, afirmando que há valores, propósitos e significado na vida, essas ilusões subjetivas a que se agarra para ser feliz. Assim, o desafio é encontrar uma visão de mundo que nos permita viver, tanto de forma consistente como feliz, dentro dessa visão do mundo. E o meu argumento é que o ateísmo é incapaz de sustentar tal situação. Então, como cristão, gostaria de lhe perguntar como é que o cristianismo bíblico oferece a solução para esta realidade horrível. O cristianismo bíblico oferece a solução para a situação humana porque fornece as 2 condições necessárias para um significado, valor e propósito objetivos, nomeadamente Deus e imortalidade. De acordo com a visão cristã, Deus existe de fato, e o fim da existência humana encontra-se na relação pessoal com Deus. É por isso que fomos criados, que existimos, e Deus é a base e o fundamento dos valores morais objetivos,
do certo e do errado, e ele tem um propósito a cumprir nas nossas vidas. Além disso, na perspectiva cristã, a nossa vida não termina no túmulo. Através da fé em Jesus Cristo, podemos encontrar uma vida imortal e eterna na relação com Deus, a fonte de toda a bondade, valor e amor. E assim, o cristianismo bíblico fornece as duas condições necessárias para viver feliz e de forma consistente: Deus e imortalidade. Bem, eu quero enfatizar que isso não prova que o cristianismo bíblico é verdadeiro, mas entendo que isso mostra que vale muito a pena considerar o cristianismo bíblico, porque se ele não for verdadeiro, se o ateísmo for verdadeiro, então nós nos encontramos em uma situação totalmente insustentável. Assim, que diferença faz se Deus existe? Faz toda a diferença no mundo. Obrigado, Dr. Craig.